dizem que chama bom dia, porque elas estão sempre assim, né? Elas dão bom dia para todo mundo, para todo dia dá bom dia. E para mim é um encanto, porque foi Deus que criou para mim. Eu creio em Deus, que o meu caminho iluminou, que a minha vida transformou. Olá para vocês. Hoje eu quis fazer uma surpresa. Eu estou em frente à minha casa, em frente do meu jardim, que é muito simples. Como eu gosto muito de flores, e nós estamos no mês de maio, mês de flor mais linda do Jardim de Deus, que é a Maria Santíssima. Aí eu amo flores e lembro sempre de Maria Santíssima. Ela é a alegria de Deus e a obra mais linda, a flor mais linda que Deus fez. Que Deus fez, né? Então, nós vamos começar, nós estamos no mês de maio, é o mês dela, não podemos nunca esquecer, né? Que é mês da Mãe de Deus, da nossa Mãe. Eu acho lindo tudo isso, mesmo que seja simples das flores. Mesmo que seja simples, mas são flores que Deus fez para nós, para nós. Não podemos, eu esqueci de falar, quando falava da criação, da maravilha que Deus fez para nós em todo o universo. O Senhor, na criação, Ele não fez nada para ele, tudo que ele fez é para nós. E vocês acreditam que aqui não tem, se olhar aqui, percebe que não tem flores, porque tem aquelas pessoas que estragam as flores que estão no jardim, tem um mau gosto de estragar as flores. E eu disse ao Senhor, ao meu Senhor, eu não tenho muito espaço para casa, e eu gosto muito de flores, me dá um jardim. E o Senhor me deu, vocês podem achar simples, mas essas florzinhas, a branquinha e a rosa ali, dizem que chama bom dia, porque elas estão sempre assim, né? Elas dão bom dia para todo mundo, para todo dia dá bom dia. E para mim é um encanto, porque foi Deus que criou para mim. E eu quero chamar a atenção de vocês para a gente não esquecer da obra da criação e louvar a Deus e agradecer. Imagina que estava nublado o tempo, eu falei para Nossa Senhora assim, Nossa Senhora, manda um sol para eu pegar minhas florzinhas que eu ofereço para a senhora. Olha aí o sol que ela me deu. Então, essa é a realidade, a gente se envolver com Deus e nunca esquecer. Eu quero começar esse vídeo lembrando vocês que jamais podemos esquecer de agradecer por tudo que Deus criou, por tudo que a gente possa lembrar, do céu, das estrelas, da lua, do sol, do mar, da terra, dos verdes, da árvore, e louvar a Deus e agradecer a nossa gratidão, porque tudo que Ele fez foi para nós. Quando você olha uma lua cheia, quando você olha umas flores lindas, olha essas flores aqui, quando ela abrir toda, ela vai crescer. Ela abrir toda, ela vai ficar muito linda. E o Senhor colocou anjos aqui que não estão estragando, porque aqui o pessoal estraga. Então, para começar, depois nós voltamos lá para a nossa sala, para o contábil, eu queria deixar aqui
esse jardim e testemunhar para vocês que para mim é um jardim que Deus Criador, meu Pai que me criou, me deu. Eu pedi a Ele. Eu queria um jardim, eu queria flor, eu gosto de flor. Pode ser, como eu disse, pode ser simples. Essa aqui não é simples. Ela vai ficar magnífica quando ela crescer. As outras podem ser um bom dia de todo dia, mas para mim são lindas porque Ele fez para mim. Nossa Senhora é a alegria de Deus. Olha, esse sol foi ela que mandou. Eu quero agradecê-la por esse sol, porque estava ficando nublado e não ainda ficava escuro para gravar. E eu disse, mãezinha, me manda o sol, fala para o sol clarear aqui para mim, que está ficando nublado. E eu quero mostrar a criação do nosso Criador para nós. Mas vamos lembrar aqui, quando estamos com flores naturais, tudo que é natural. A gente tem céu, firmamento, o que mais? As galáxias, tudo que tem e que nós nem conhecemos tudo e nem sabemos de tudo. Deus criou para nós. Nós devemos ter gratidão para com Deus. Gratidão. Porque Ele fez, numa revelação privada, Ele disse, que ele falou assim, eu não quero, a lua cheia, por exemplo, me deslumbra, o arco-íris, pensa no arco-íris, como criação de Deus e um compromisso que o Senhor fez conosco, mostrando, quando falou, quando vocês virem o arco-íris no céu, é o arco do meu compromisso com vocês de amor. Então é um Deus amor que nós precisamos lembrar de ser grata pela criação e por Ele dar assim capacidade para que as pessoas também criem coisas bonitas, mas como as dele é impossível. Então que vocês tenham o prazer de mostrar a vocês o que Deus me deu, eu gostei. E agora nós vamos falar mais sobre dois assuntos. Um agradável não é, mas eu queria começar com flores, mas queria lembrar vocês, lembrem comigo, pensa um pouquinho, tudo que Deus criou, no mar, nos rios, nas montanhas, a lua, o sol, a lua, Ele falou, tudo isso que eu fiz, eu não quero, eu quero vocês. Jesus disse, tudo criado de maravilha é para vocês, não é para mim. O Pai Eterno também não é para mim, o Espírito Santo é para vocês. De vocês eu quero vocês. Eu quero a alma de vocês. Eu quero que vocês voltem para mim. E tudo que eu crio, eu não paro de criar, porque eu sou criador, Pai Eterno. Ele cria para nós. E quando nós estivermos lá, nós vamos ver a criação de Deus. A todo momento, Ele cria maravilhas para nós. Vamos entrar. Convido vocês a entrar comigo, para estar comigo. Já agradecendo a vocês que estiveram aqui no meu jardim, meu canteiro, mas eu chamo de jardim. Agora eu venho com muito carinho, eu convido vocês
E não esqueçam, ali nós vamos rezar a oração de Nossa Senhora, que é o Magnificat. É o mês dela, o mês de Maria. Não podia deixar passar em branco nenhum dia, ainda é maio, embora no finalzinho. E eu queria honrar, assim, homenageá-la com as flores que o Paizinho, Pai Criador, me deu. Agradeçam tudo que vocês têm, que vocês conhecem. Quando a gente passeia, faz turismo, quanta coisa linda. Lembramos de agradecer, a gratidão a Deus. Agora, por exemplo, eu louvo a Deus que está assim no meu rosto, que Nossa Senhora pôs. Eu pedi a ela, pede o sol para me iluminar, para que todos que estejam aí me prestigiando, estando comigo com a palavra de Deus, com Deus e com as flores que Ele me deu. Então eu repito sempre, porque não podemos deixar de agradecer árvores frutíferas, rios, mares, montanhas, firmamento, estrelas, galáxias, aurora boreal, o que a gente consegue ver, uma estrela, tudo que é bonito, afinal de contas, no céu, eu esqueci, uma estrela que tem uma cauda, como chama, um cometa, os cometas, eu estou lembrando isso, e cada um pode lembrar, cada um de nós deve lembrar de toda a obra criada e falar: Deus, meu Senhor, Criador, Pai amoroso, que cria tantas coisas lindas para nós, só para nos agradar. A Nossa Senhora que está aqui comigo, Jesus está conosco, Nossa Senhora está conosco, e ela entra e nós vamos sentar lá para a gente continuar com um assunto que está muito forte acontecendo, que eu quero fazer uma reflexão com vocês, para não deixar, e como eu disse a vocês, as coisas que Deus me lembra, eu quero falar a vocês, que às vezes a gente esquece de pensar, como eu tinha esquecido de falar da gratidão que nós temos que ter com as maravilhas das obras criadas de Deus, e que Ele fala: não é para mim, é para vocês, eu quero é vocês, tá? Então agora nós vamos começar a reflexão da palavra sagrada. Nós vamos começar com o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o Senhor tocou meu coração para voltar aqui. Para voltar aqui e homenagear a mãezinha no mês de maio. Eu já tinha proposto mesmo, quando eu dei aquele tempo, que eu senti que o Senhor pediu, eu não vou, hoje não vai ser um vídeo que eu tenha procurado mais me aprofundar, mas o Senhor me lembrou algo que eu não falei, que é sobre a criação. Quando eu falei da criação, a primeira coisa que nós vimos da criação, esqueci de agradecer, de lembrar nossa gratidão por toda a obra criada nesse mundo que nós não conhecemos. As flores, os pássaros. Vamos continuar a lembrar agora dos pássaros, os pássaros maravilhosos que tem, as aves domésticas, as aves do campo, os pássaros, tudo que Deus criou. Obrigada a nosso Senhor e nosso Deus. No mês da mãezinha,
nós lembramos de agradecer, porque ela é a obra-prima do Senhor. E nós lembramos toda a obra feita para nós. Ele nos quer agradar também com obras lindas. Obrigada, Senhor nosso Deus. Nesse momento, vamos rezar a Nossa Senhora, como devemos rezar sempre o Magnificat, o cântico de Nossa Senhora. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre todos os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu os ricos de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre, né? De povoar a terra. Quanta gente, pessoas o Senhor criou. Como ele prometeu a Abraão, as suas descendências será como os grãos de areia do mar, será como as estrelas do céu, quem pode contar? E com tudo isso, com toda essa maravilha, com tudo que Deus fez de encantador para nós, tudo que vocês... Eu me acostumei agora, a gente deve se acostumar. Tudo que eu vejo de lindo, de uma obra criada, de uma planta, de um peixe, de um animal bonito, de um pássaro, a gente não tem conta, a gente não sabe contar as maravilhas. Quando se olha para cima é o firmamento com maravilhas. Quando se olha para o chão, são os jardins de flores mais variadas possíveis, animais, olha para o mar, é peixes, cada peixe mais lindo que o outro. Glória a ti, Senhor, nosso Criador. Nesse ano, sobretudo, nós vamos te render graças por tudo que fizeste para nós. E nos deu seu Filho para que, com Ele, seguindo a Ele, amando a Ele, obedecendo os mandamentos, nós possamos chegar ao céu, que lá não tem conta as maravilhas. Não vai ter nem como comparar com as maravilhas daqui. Mas é preciso que a gente seja do Senhor, que a gente esteja com Ele louvando, agradecendo, obedecendo, vendo, olhando a palavra dEle, amando a palavra dEle. Infelizmente, eu quero falar agora sobre o inimigo. O maior inimigo dessa criatura esplêndida que Deus criou. Aquele que mais odeia essa magnífica criatura que Deus criou e que há tantas pessoas, tantas seitas, tantas religiões falsas que desprezam essa mãe. Bem, mês de maio é dedicado a ela.
Se eu amo a ela, eu amo a Jesus. Sem ela, eu não vou a Jesus, porque é ela que nos deu Jesus. Como pode ter alguém que despreza a mãe de Deus, aquela que trouxe o Salvador? Como é que nós vamos a ele sem amá-la? Ele não desliga de sua mãe. Ele não se afasta de sua mãe e nem ela dele. E nós estamos num tempo muito triste, não é mesmo? A igreja que Cristo edificou com Pedro como chefe. Pedro, chefe da igreja, e que chegou até nós há mais de 2000 anos. Como ela está hoje, atacada pelo amigo, pelo inimigo de Nossa Senhora, nosso e de Jesus e de Deus. Porque foi o rebelde, o anjo que tinha, os anjos que tinham toda a glória do céu, se revoltaram contra Deus de inveja, de soberba principalmente, orgulho. Quando eles descobriram que Deus ia criar a humanidade, o ser humano que Ele ama e queria criar um monte de coisa linda para nós, Ele teve orgulho e disse que não serviria a nós. Mas nós temos a maioria dos anjos, inclusive São Miguel, que diz: quem como Deus? E eu estou falando isso porque nós estamos vendo a situação do mundo. O que anda acontecendo? O que anda acontecendo de ofensa à igreja edificada por Cristo, que deu a vida, o seu corpo e o seu sangue por nós, para dar-nos o céu com toda a sua maravilha. Não podemos esquecer, gente. Você que me ouve, você que gosta de refletir a palavra de Deus, de amar a Deus, querer conhecer as coisas que Ele fez, o que Ele quer falar. Deus fala conosco através de tudo. Através de toda a beleza que Ele fez para nós, Ele fala conosco. Se o sol aparece, é Ele nos cumprimentando e nos abençoando com o sol, com a chuva que precisa, enfim, com tudo criado. Não vamos procurar outras seitas. Não vamos servir ao demônio, a Satanás, a serpente do paraíso, que conseguiu conquistar Eva. Eva permitiu e levou a Adão, que fraquejou. Nesses tempos, gente, nós vivemos tempos graves. Tempo que o inferno inteiro ataca a humanidade. Vimos há pouco o show da Madonna. O que significa o show da Madonna? É satanista, adoradores do demônio. Só no Rio Grande do Sul eu soube que tem 18 templos de adoração ao demônio. E essas criações, esses cultos, e esses templos que eles criam para o demônio no mundo inteiro, tem. Eu só não sabia que no Rio Grande do Sul era da maneira que eu ouvi que é. Aí nós vamos olhar catástrofes destruindo
Como não? O Senhor Criador é Pai, Ele corrige o filho que está se entregando ao demônio para ir ao inferno. Não. Não. Quantos títulos têm os templos do demônio? Quantos títulos? Você vê Iemanjá, você vê no carnaval, no carnaval tem satanismo apresentando. Você vê na Bahia satanista, que vem da África, que na África tem, no Egito tem muitos, tudo que pertence, que não pertence, que desagrada, que Deus abomina, como ele revelou lá em Deuteronômio. É isso que está acontecendo no mundo que eu não podia deixar de lembrar. O que está acontecendo no mundo de tragédia? A natureza colabora com Deus, porque a natureza que Deus criou agradece ao Senhor. Mas tem o ser humano que o ofende e ainda constrói templos para adorar o demônio. O demônio é o pai da mentira. O demônio eu já falei isso algumas vezes, quero repetir, porque eu vou proclamar a palavra de Deus que não podemos deixar de proclamar, além do Magnificat, a Maria que pisa a cabeça da serpente. Sabe a vencedora de Satanás que nos ajuda? Ela. Ele não pode nem ver falar o nome dela. Tenha certeza que ele não está. Porque aqui estamos adorando a Jesus que veio nos salvar. Não adorando imagem, mas adorando quem é essa imagem. Reverenciando Maria, homenageando a Maria que é mãe, corredentora nossa, porque ela ajudou ele nos salvar. Ela o trouxe para nós. Se não fosse ela, nós não teríamos Jesus. Ela fez tudo que Deus quis. Então, sobre isso que eu queria lembrar a vocês, que eu não tinha lembrado, assim, repetindo, que não podemos esquecer de agradecer a criação de Deus. Eu falei no primeiro encontro sobre a criação e não falei da nossa gratidão que devemos ter para com o nosso Criador, que cria tanta coisa linda para nos agradar. E Ele gosta que aquilo que Ele nos dá, a gente oferece para Ele. Por exemplo, todo dia de manhã eu vou ali no meu jardim que Ele me deu e falo, eu beijo cada flor com um te amo a ti que me deu essa flor. Pai Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Santificador. Agradecer a Deus. Obedecer os mandamentos e agradecer a bondade de Deus, o amor de Deus. E eu vou proclamar uma palavra dessa realidade do inimigo. O inimigo conquista todas essas catástrofes. E eu já disse que em 2000 anos Jesus purifica a humanidade. Tudo indica que se aproxima muito rapidamente. Porque as pessoas adoram a Satanás. Eu não digo todas. Grande parte da humanidade adora Satanás. Imagina a força que ele ganha.
A força que ele ganha quando ele recebe um templo para adorá-lo. E como eles acreditam e pedem e adoram e falam com ele. Gente, isso é verdade. O satanismo existe muito. Templos satânicos em que adoram Satanás e conquista a ira de Deus. Porque Deus não vai tolerar que ele deu o filho dele para ser destroçado numa cruz, para nos dar a felicidade eterna e a humanidade corresponda dessa maneira, adorando a Satanás. Tem tanto nome, eu gostaria até de saber todos os nomes. É Pombagira, enfim, quem fim de ano, que geralmente é no Rio, se homenageia Iemanjá. Ainda falam que Iemanjá é Nossa Senhora. Não é nada disso. Vamos tomar conhecimento do que é de Deus, agradecer a Deus, amar a Deus, que nós estamos próximos de prestarmos conta da nossa vida a Deus, nosso Criador, nosso Pai, que deu o Filho para que não fôssemos para o inferno com Satanás, para sempre. Como tem satanista no mundo, se vocês forem pesquisar. Como tem satanista no mundo. Vemos as consequências. Vamos reclamar com Deus? Vamos reclamar com Deus com as catástrofes? A natureza está reparando a Deus. E quem é dele vai direto para o céu, e quem não é dele vai para onde tem que ir. E eu vou... Então, tem gente que não acredita que tem o demônio. Tem outros que não acreditam que tem Deus, é ateu. Então há tanta coisa que a gente precisa meditar na nossa vida, aproveitar o tempo. Aproveitar o tempo que nós temos. Falar, obrigada, Senhor. Vê uma chuva, vê um temporal. Senhor, glória a Ti por esse temporal, porque a humanidade não corresponde ao Seu amor infinito por nós. Só agradece. Só agradecer uma dor que você sente, uma doença que você tem. É Deus purificando, permitindo. Ele não quer que nós sofremos. Mas Ele permite que uma doença venha, que nós soframos, porque a nossa alma fica bela quando nós sofremos e oferecemos, nos unimos ao Filho dele, que mais sofreu porque sofreu por toda a criação, por toda a criatura. Dá para imaginar quantas pessoas, e Jesus sofreu por todas as pessoas, por cada uma delas. Mas existe o demônio. Se você tem dúvida, querido irmão, querida irmã, que partilha comigo, que me dá a honra de estar comigo nesse momento de encontro, de meditar e procurar conhecer enquanto há tempo o nosso Deus. Enquanto há tempo, o que devemos fazer?
para irmos para Ele, porque não falta muito. Ele vai purificar a terra e Ele já começou. Não é a terra, é a humanidade. Já começou quando a gente vê as catástrofes naturais e ainda não veio tudo que tinha que vir. Porque o Senhor não aceita mais o que nós correspondemos com a dor de Cristo. Ele não suporta mais. Agora ele vai corrigir. Sabe o que vai acontecer? Com toda a tragédia que pode acontecer, que está por vir. Nossa Senhora falou tanto. Rezem, convertam-se, voltem-se para Deus. Essas catástrofes purificam as almas e Deus ganha. E Deus ganha. É o que mais Ele quer. É igual eu falei, Ele não quer flor, Ele não quer lua, Ele não quer as coisas que eu acho linda. Ele faz para nós. Ele fala, eu quero vocês. Eu quero vocês aqui comigo. Me chamando de paizinho, me adorando. Adorando a Jesus, meu filho, que foi dessa maneira na cruz, morto por nós. Todo sofrimento que vier, eu quero lembrar a vocês. Não reclamem. Eu aprendi a não pedir a Jesus que me curasse de qualquer coisa que eu tenha. Eu aprendi a me unir a Ele na cruz. Porque um dia Ele falou no meu coração e eu senti. Sofrendo, onde há sofrimento, aí eu estou. Una-se a mim na cruz. E você vai ter tudo de felicidade. E eu quero proclamar uma passagem que fala do demônio, que eu falei, infelizmente a gente termina assim, terminamos o nosso encontro, e até qualquer dia que ele me convidar, que eu sinto. Eu venho, e hoje a gente fala sobre isso, mas eu quero que vocês não esqueça disso que eu vou proclamar, mas não esqueça de agradecer as obras maravilhosas de Deus. Eu vou proclamar uma palavra em que Jesus fala, quando ele estava aqui andando na terra, né? Porque agora ele ressuscitou, ele está no céu, ele está aqui, mas nós não estamos vendo, mas ele está aqui. Ele fez muito exorcismo. O que é exorcismo? Quem dá chance ao inimigo, o inimigo entra. Os satanistas têm o demônio dominando a vida deles porque eles querem. E eu vou proclamar uma palavra de Jesus em que ele tira, basta uma palavra dele, saia dessa pessoa. Quem é o demônio diante de Deus, né? Eu vou proclamar uma palavra, então, que fala de um exorcismo que Deus fez, para falar assim, olha, está aqui, Jesus tirou demônio que toma posse das pessoas. Se a pessoa dá chance. Lembra que a nossa vontade, ele não manda em nós. Na nossa vontade, ele não manda. Se ele entra em alguém e age esses satanismos todos, esses satanistas, eles chamam por ele. Porque senão ele não tem chance. Eles chamam por ele. E eu vou ler uma passagem que Jesus fala de uma possessão de uma pessoa, de pessoas que estavam tomadas pelo demônio. Você imagina a gente dar chance para o inimigo entrar em nós e agir em nós.
Ele vai trabalhar em nós e nos convencer de que Deus não é nada e que nós temos que ir com ele. E ele é o pai da mentira e ele vai dizer que é tudo bom com ele. Fazer entender, né? Porque ele não diz. O possesso e os porcos. Navegaram para a região dos Gerazenos, que está defronte da Galileia. Mal saltou em terra, veio-lhe ao encontro um homem dessa região, possuído de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia, nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele, porque o demônio, quando chega perto de Jesus, ele prostra, sem querer, odiando, mas ele prostra diante de Jesus. Prostrou-se diante dele e gritou. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: por que te ocupas de mim? Reclamou com Jesus, né? Ele sabia que Jesus ia mandar ele para o inferno. Por que te ocupas de mim, Jesus, filho de Deus? O demônio viveu com ele, né? Antes de ser demônio. Então ele sabe, quando ele viu Jesus, para ele foi a desgraça total é ver Jesus. E chamou ele. Por que se ocupas de mim? Quer dizer, por que vem dar bola para mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te, não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo, quando você vê falar espírito imundo é demônio, que saísse do homem. O homem era um sofrimento, não se vestia, não parava em casa, vivia no cemitério, se machucava, era um suplício, porque o demônio tinha tomado posse dele. Acontece isso. Então é preciso da gente pensar em tudo, e eu falo tudo mesmo, que a gente vê pouco falar. O demônio existe, e se der chance para ele, ele toma posse de nós. Ou então ele tem um poder de nos convencer, se a gente deixar. Mas Jesus ensinou como é que faz, né? Pois há muito tempo que se apoderara dele, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois há muito tempo que se apoderara dele, e guardavam-no preso em cadeias, é ele que fazia, e com grilhões nos pés, mas ele rompia as cadeias, ele rompia as cadeias. A pessoa possessa do demônio tem uma força tremenda, e era impelido pelo demônio para os desertos. Aí o demônio fazia um joguete dele. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Sabe o que ele respondeu? Legião. O que significa? Um monte de demônios, não disse nem quantos, que estavam torturando aquele homem. Porque eram muitos os demônios que nele se ocultavam, e pediam-lhe que não os mandasse ir para o abismo. Aí eles imploravam para Jesus: não nos manda embora, não nos manda embora. Para Jesus eles tinham que implorar. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe os demônios que lhes permitisse entrar neles. Os demônios falaram: se vai mandar a gente sair dele, deixa a gente entrar pelo menos nos porcos. Sabe por quê? Porque o demônio, quando ele toma posse de um animal ou de uma pessoa, ele tem um certo alívio, porque o inferno é a pior coisa. O inferno não tem descrição. Quem quer ir para lá,
É satanista que quer ir para lá. Aí ele falou, deixa a gente entrar nos porcos. Jesus permitiu, porque sabia que os porcos não iam aguentar eles. Os porcos não têm intelecto. O demônio é intelecto puro. Os porcos sentiram coisa estranha neles. Sabe o que fizeram? Pois os demônios saíram para os... Ele permitiu. Saíram, pois, os demônios do homem e entraram nos porcos. E a manada dos porcos precipitou-se pelo despenhadeiro impetuosamente do lago e afogou-se. Quer dizer, os demônios não ficaram neles, foram para o inferno. Os porcos não têm intelecto, eles sentiram uma coisa tão horrível neles que eles mergulharam tudo e morreram. Quando aqueles... E afogou-se, os porcos morreram todos. Quando aqueles que os aguardavam viram o acontecido, fugiram e foram contá-lo na cidade pelo campo. Contar o quê? Olha que o demônio existe. Aquele homem que a gente via ele daquela maneira, era demônio, era um monte de demônio que estava nele. Jesus expulsou os demônios e eles sumiram. Saíram eles, pois, a ver o que havia ocorrido. Chegaram a Jesus e acharam a seus pés, sentado vestido e calmo, o homem de quem haviam sido expulsos os demônios, e tomados de medo, ouviram das testemunhas a narração deste exorcismo. Quem é exorcista hoje? Sacerdote. Se não for um sacerdote que busca a santidade, também não consegue tirar, não. Mas quem tem ordem para fazer exorcismo é só sacerdote que fica preparado para expulsar quando alguém dá uma abertura ao demônio. Já está no fim. Saíram eles, pois, a ver o que havia acontecido com tudo aquilo, né? Acharam ele prostrado, calminho, aos pés de Jesus, adorando a Jesus. Então todo o povo da região dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu a barca para regressar. Ainda falaram que estava com medo dos demônios, né? E se Jesus estava ali, os demônios, acho que eles ficaram com medo de que os demônios pedissem, era para entrar neles, né? Não é isso. O demônio toma posse, ou ele fica atormentando a pessoa. Atormentar, ele atormenta todo mundo, todo dia, toda hora. Porque ele quer ganhar as almas para o inferno. Neste momento, pedia-lhe o homem, de quem tinha saído os demônios, para ficar com ele. Ele falou, eu quero ficar com o Senhor. Mas Jesus despediu, e eu vou contar por quê. Mas Jesus despediu, falou assim, não vai, dizendo, volta para sua casa e conta o quanto Deus fez por você. E ele se foi publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Quando ele falou, deixa eu ficar com o Senhor, porque ele vivia num tormento, porque o demônio, ninguém sabe o tormento que é o demônio. Então eu falo isso para vocês, gente. Não, foge do demônio, foge das ocasiões de demônio, foge de lugares de pecado. Vivam a vida com Deus. Está passando o tempo. Precisamos aproveitar e conhecer enquanto há tempo. Jesus está para chegar e tirar
e tirar os demônios, não de um homem, mas de toda essa terra. O que ele está fazendo nessa humanidade, na igreja, ele ousou atormentar a igreja de Jesus, que dá a impressão que ele vai destruir, mas ele não vai, porque Jesus disse: as portas do inferno não vão poder contra a minha igreja. E a mãezinha, o coração imaculado de Maria, vencerá. Ela vence o demônio. Sabe por quê? Dado um dia, isso já é uma revelação privada que eu aprendi. Jesus estava pregando, porque agora eu voltei, né? Porque agora nós vamos falar mais naquilo que faltou antes de Jesus morrer, né? Que é o que a gente falou pouco. Então, nós estamos agora no Jesus antes dele morrer. Jesus estava com os apóstolos e com a multidão pregando. Apareceu esse homem aqui, com o demônio de novo. E Jesus não expulsou o demônio. Os apóstolos, discípulos, perguntaram: por que o Senhor não libertou do demônio hoje? Ele falou assim: porque agora quem quis foi ele. Viu só? Como ele já sabia, quando ele falou: deixa eu ficar com o Senhor. Olha a ingratidão. Vivia na tortura de uma legião de demônio fazendo ele sofrer. Pois ele deu chance para o demônio de novo. E Jesus sabia, quando ele pediu para ficar com ele, Jesus falou: vai para casa e conta tudo, a bondade de Deus para com você, para com todos. Porque Jesus sabia, ele vai voltar nessa, porque Jesus tudo sabe. E os discípulos perguntaram: por que o Senhor não o liberta agora? E Jesus diz: porque foi ele quem quis. Nós vamos querer o demônio? Os satanistas todos chamam o demônio. Aí os demônios vão. E Jesus, quero lembrar a vocês, como eu me preocupo em cada vez estar mais com Jesus, rezar pela conversão dos pecadores, rezar para aqueles que escolhem o demônio, que abre porta no seu corpo para o demônio ter chance, ter força sobre eles. E eles ficam contra o nosso Salvador. Gente, Deus existe, nos espera, deu-nos o Salvador através dessa mãe, que é nossa mãe. Ai de quem maltrata essa mãe. Sem ela não vamos a ele. Foi ela que o trouxe para nós. O demônio a odeia por isso. O demônio, quando vai passar por um exorcismo, se vocês procurarem por exorcismo, tem muitos sacerdotes que faziam, tem que acudir a pessoa que foi tomada pelo demônio por alguma razão. Agora, esse homem que tinha uma legião, que prostrou diante de Jesus numa santa paz, ele deu chance para ele de novo. Aí Jesus não interfere na nossa escolha. É por isso que
Vamos escolher Jesus, o sofrimento, agradecendo a Ele, sendo grata a tudo que Deus nos dá. Se sofremos, sofremos unidos a Ele, para irmos para o céu, com uma alma linda, linda, linda. E no final do mundo Ele vai nos tirar do túmulo e vai nos fazer lindo junto com a nossa alma. No céu. Satanista, se você conhece, se tem alguém de vocês que conhece algum satanista, benzição. São obras que Deus abomina. Benzição. Eu não me lembro agora de tanto nome que tem. Quimbanda, umbanda, leitura de mão, tarô, leitura de cartas. É do demônio. Sabe quem fala ali quando a pessoa tira a carta? Eu vou tirar a carta hoje. Saber futuro. Sabe quem mostra? O demônio. Porque essa pessoa abriu chance para o demônio trabalhar nela. E ele revela as coisas para ela que ele sabe. Aí ela fala, a pessoa pensa, pronto, ela sabe. É o demônio, espiritismo. Quando eles estão pensando que recebeu um ente querido que morreu, que veio falar de sua vida, é o demônio que fala na voz dele. Ninguém volta aqui depois que morre. Espiritismo é falso. Ninguém vem aqui, nós morremos uma vez e vamos para Deus com toda a boa vontade que devemos. E sempre que o Senhor suscitar no meu coração de vir aqui lembrar de coisas assim, eu quero lembrar porque o meu afilhado que me sugeriu que falasse, porque ele se sentiu muito bem com a catequese que ele fez comigo, até contei para vocês, ele falou assim, a senhora, madrinha, não sabe o que está aí no mundo de satanismo, de pecado, de gente abandonando igreja, uma heresia, até dentro da igreja. Vamos rezar. A igreja que Jesus edificou, mas o dono da igreja é Jesus. E você é de Jesus? Sim, fala do coração. Jesus, eu te pertenço. Paizinho, eu te adoro e agradeço por toda a obra criada. Espírito Santo, encha-me de fé e de amor a Deus. Amém. Tenha uma semana de meditação, das catástrofes que está chegando. Pode chegar a nós. Agradeça a Deus porque a minha alma vai ficar linda. Se eu aceitar, Senhor, a humanidade pede castigo. A humanidade pede flagelo, correção. Quebram imagem, queimam igreja. O que todo mundo será pensando no que está acontecendo no mundo? Aí vem as catástrofes, aí de repente se ajoelham para rezar. Ainda bem que tem uns que lembram, mas tem gente que nem assim lembra. Nós não podemos esperar a catástrofe para estarmos com Deus, agradecendo a obra criada. Vai na mente de vocês. Vamos terminar, eu quero que vocês fiquem com a flor bem linda que vocês acham. Louva a Deus por todas as flores, por toda a criação. Prostre-se aos pés de Jesus, que deu a vida por nós. Amém. Ave Maria, no mês de maio, nós te veneramos, mãezinha. És a nossa mãe que nos defende pisando a cabeça da serpente do paraíso.